Bom dia, meus amigos. Meu nome é Marco Antônio, sou seu amigo direito. Continuando aquele bate-papo sobre os contratos de locações urbanas, regidos pela Lei 8.245/91, também conhecida como a Lei do Inquilinato. Nós vamos falar sobre uma questão que suscita muita dúvida e que é muito comum no nosso dia a dia, que é a cobrança de aluguel antecipado. Pode? E aí? Rapaz, a lei é interessante. Antes disso, vamos falar o seguinte: aluguel por temporada. Tudo é mais fácil, é mais flexibilizado. Aluguel por temporada, você pode sim cobrar o aluguel antecipado, estilo. Primeiro você paga, depois você entra. Tudo é mais fácil. Você pode exigir também uma garantia a mais para evitar quebrar alguma coisa, algum dano assim. Até pela própria questão do aluguel, né? Eu já tive casa alugada por temporada. E às vezes você aluga para uma pessoa que você não conhece, para uma pessoa de outro estado, até para um ressarcimento de danos, se torna mais difícil. E graças a Deus, muito embora eu nunca tinha tido esse tipo de problema, sempre lidei com pessoas maravilhosas, meu, mas acontece. Então a lei já flexibiliza. Mas no caso dos imóveis residenciais e aluguéis que não são por temporada, não pode, mas pode. E que complicação, meu. Na verdade, pode. Em uma hipótese, pode desde que não exista outro tipo de garantia. Por exemplo, não tem um fiador, não tem nada, um outro imóvel, um carro, nada que tenha sido dado em garantia ao pagamento desse aluguel. Tá? Então, nesse caso, o artigo 42 da Lei 8.245, que é a Lei do Inquilinato, permite que até o sexto dia do mês vencendo, ou seja, do mês que está para vencer, aquele que ainda não venceu, o locador pode exigir o pagamento do locatário. Volto a frisar, desde que não exista outro tipo de garantia. A partir do momento que existe outro tipo de garantia, fiador, por exemplo, como é muito comum, a lei já proíbe. O artigo 43 diz que não pode haver duas modalidades de garantia: pagamento antecipado e fiador, por exemplo. Então já proíbe e passa a ser grave, tá? Se você é locador e está agindo assim, saiba que além da prisão simples de 5 dias, 6 meses, tratada a contravenção penal, na prática não é prisão. Contravenção penal é sempre substituída por uma peninha de multa, né? Mas, então, na prática, ninguém fica preso, mas você pode responder um processozinho por causa disso, tá? Mas, além desse aspecto penal, a lei prevê uma multa que pode variar de 3 a 12 aluguéis e será revertida em favor do locatário. Então você preste atenção. Se você exigir um outro tipo de garantia, como o fiador, você não pode cobrar o aluguel adiantado. Você só pode cobrar o aluguel adiantado se porventura você não tem uma outra garantia. Tá bom? Tá entendido? Então tá bom. Então tá legal. Fica atento, hein? A multa é pesada. Vamos conversar agora sobre nós seres humanos. Em Mateus 6,6, ensina, dá um conselho pra gente quando nós formos orar. Diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora teu pai em secreto. E o seu pai,
que ouve em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, ele te dará aquela bênção que você precisa, de forma que todos poderão vê-la. Eu sei que hoje em dia existem muitas, vamos dizer assim, costumam dizer teologias ou ideologias, ou o que seja, sobre a forma de orar a Deus. Alguns até falam que determina tal, pá, esse negócio todo. Eu não quero entrar em polêmica e cada um ora da maneira que quiser, tudo bem. Eu particularmente, eu acho o seguinte, como Isaías fala, como vários outros profetas falam, aquele que está assentado no mais alto trono, que tem a terra toda aos seus pés. Rapaz, esse cara é tremendo demais para mim poder ficar determinando. Olha aí, camarada, eu tô querendo um carro novo, hein? Se você não me der, você vai ver. Sei lá. Você faz o que você quiser. Eu prefiro seguir esse conselho aqui, porque tem quem deu esse conselho, era íntimo do pai e sabia muito bem o que estava falando, entendeu? Era o filhinho dele, Jesus. Ele falou: ó, você pega, ora, e quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Primeiro, por que esse pedido? Primeiro que ninguém precisa saber o que você está pedindo para o seu pai, né? Você chega em secreto com ele, conversa com ele, expõe para ele as suas necessidades. Segundo, vocês já notaram que nós sempre vivemos um personagem? Todo ser humano ele vive um personagem. É aquele palhaço que está alegre no pecadeiro do seu que ninguém sabe que ele está chorando por dentro. O ser humano é assim. Você já notou que às vezes você tem vergonha de falar para os outros que está fazendo alguma coisa dentro da sua casa? Ou que você está triste por causa daquele namorado que foi embora, ou por causa daquela namorada que foi embora, ou que você está meio desesperado, meio angustiado, porque você ou perdeu o emprego, ou bateu com o carro, ou teve algum problema qualquer, teve uma angústia, ou você está meio triste, você está com medo porque você está com uma doença, ou qualquer coisa desse sentido. Às vezes, nós estamos indo, conversando com a pessoa, e a pessoa nem sequer imagina o que está se passando por dentro da gente. E quando nós oramos em público, isso se manifesta muito. Às vezes, Jesus até chegou a comparar aquele rapaz que orava na praça, batendo no peito: oh Deus, tem misericórdia do seu pecador, quanto aquele que, na verdade, não estava orando para Deus, estava orando para que todos vissem que ele era aquele rapaz santificado. Ó Senhor, eu que pago meus dízimos, eu que sou justo, eu que obedeço a lei, eu faço tudo certo, e etc, etc. Isso acontece muito quando nós estamos em público. Nós oramos não só para Deus, oramos para que as pessoas ouçam também o que nós estamos orando, o que nós estamos pedindo, para que as pessoas vejam quanto somos humildes, ver como nós somos bons, como nós somos santos e tal. Mas quando nós estamos na solidão do nosso quarto, a máscara cai. Você pode ter vergonha de chorar na frente do seu amigo, mesmo na igreja, em qualquer outro lugar, por causa do seu problema. Mas você trancado, sozinho, conversando com Deus, você pode derramar a sua lágrima tranquilo. Aí você está livre para conversar, você está livre para explicar o que realmente te aflige, você está livre para explicar o problema, inclusive para confessar aquele pecado que você não tem coragem de falar para ninguém. Paulo falou que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe o que é, se era uma doença ou o que for, se era um pecado, não sei. Mas às vezes até uma coisinha que eu não vou ficar falando de pecado, o que seja pecado ou o que não seja pecado. Mas uma coisinha que você pede, luta, entendeu? Você não tem coragem de falar na frente dos outros, que aquilo te incomoda. Mas para Deus você pode: ó Senhor, eu fiz errado assim, assado, me perdoa. Aí você já faz com o coração aberto. Você chora se tiver que chorar, porque você está em secreto.
recompensar em público, é que depois todos vão ver você abençoado, todos vão ver o milagre de Deus através de você. Essa é a minha dica. Você age do jeito que quiser. Toda forma é válida, desde que não seja contrária à palavra de Deus. Legal?